nós temos no estúdio da AgriNews, Daniel Moraes, diretor de desenvolvimento de negócios da Aleris. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Daniel, a Aleris é uma empresa muito jovem, né? E focada em aditivos para nutrição animal. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso público a história da Aleris, como que surgiu? A Aleris é uma empresa que tem 7 anos de mercado. Ela nasceu em Jundiaí, da junção do interesse meu e do meu sócio em ter uma abordagem um pouco mais transparente na parte de aditivos naturais, que tem um mercado crescente a nível mundial, inclusive no Brasil, mas muitas vezes geram muitas dúvidas na hora de formulação por parte dos nutricionistas, dos zootecnistas, aplicação a campo. E nosso interesse foi gerar um material de uma abordagem mais prática, mais transparente, em que pudesse tirar um pouco das incertezas da forma de aplicação, resultados esperados, num momento em que os antimicrobianos estão cada vez mais restritos. E a gente tem tecnologias que nós fomos aperfeiçoando e desenvolvimento com base em desafio de campo para tornar essa produção viável sem a presença de antimicrobianos, claro, em conjunto com uma série de ações sanitárias, ambientais, que são essenciais para que na granja isso seja viável. Quais são os principais produtos que vocês oferecem? Da nossa linha, nós partimos de uma linha de levedura, de derivados de levedura, e depois nós passamos para alguns produtos de maior complexidade. Entre eles, um dos principais produtos que nós lançamos esse ano é o Optimus, que ele é um pacote tecnológico. Ele faz a simbiose de probióticos com prebióticos, algumas enzimas e minerais, com o objetivo de conversão alimentar. Acho que esse é o principal lançamento que a gente tem atualmente, e também uma levedura que nós desenvolvemos no Brasil a partir da fermentação de milho, que chama o Gold Sack. É uma alternativa legal porque ela tem uma digestibilidade muito boa, uma proteína alta, na casa de 45% a 50%, é um produto que também confere um nível de energia interessante. Então, coisas que ainda não existiam no Brasil e nós estamos tentando fazer de uma forma vanguardista, vamos dizer assim, tentando levar a produtividade para um outro nível. E qual que é o diferencial da Aleris? Eu acho que é engraçado falar isso, mas a transparência na forma a funcionalidade dos produtos, que incrivelmente até hoje existem muitas dúvidas e pontos a esclarecer sobre a função das leveduras. E como nós estamos nesse mercado há 15 anos, envolvido em diversas indústrias que geram tipos de biomassa, a gente criou uma expertise interessante para caracterizar quais as situações em que um produto é mais adequado que outro e até as situações em que eles não têm nenhum efeito comprovado, né? Para que quem decidir investir numa tecnologia ter certeza de que a gente tem algo que efetivamente vai funcionar. E como que você está no mercado há 15 anos, como você tem sentido as mudanças desse mercado de nutrição animal nesses últimos 15 anos, então? Nesse período todo, já comecei nessa área de aditivos naturais e eu via muita resistência, em especial na América Latina. O Brasil, pela vocação exportadora que tem, de todos o mix de carnes, ele sempre teve uma posição de liderança na aceitação e teste de novas tecnologias. Mas os países da América Latina eram um pouco mais resistentes, até em função da situação econômica, poder aquisitivo, mas isso eu vejo agora com muito mais pungência. As empresas da América Latina estão até tomando as rédeas e se adiantando em certas avaliações para ir nessa direção, né? Especialmente com a crise de carne suína na China, está forçando os mercados a serem melhores, se especializarem, terem mais controle de qualidade, e isso está fazendo com que o mercado efetivamente melhore em linha com os consumidores finais que estão buscando produtos alternativos, né? Carnes produzidas sem resíduos, sem possíveis consequências para a saúde humana. Está mais fácil, então, trabalhar com aditivos naturais hoje aqui no Brasil, na América Latina e no mundo? Olha, eu acho que a conscientização está maior, né? O Brasil é um mercado extremamente competitivo, temos ótimas empresas no Brasil trabalhando e acho que a gente está conseguindo encontrar o nosso lugar pela forma de abordagem e pela ciência, o respaldo que a gente tem por trás disso. Acho que até em pouco tempo de empresa, acredito que temos sido felizes em conseguir posicionar a empresa dessa forma. Então acho que está acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos mais preparados e o mercado também está precisando mais, está aceitando mais e sabendo mais aplicar esse tipo de tecnologia. Daniel, por que é importante para a Aleris a participação em um evento como o CIAVES? Faz muito tempo que nós participamos de eventos internacionais
mas que nós também buscávamos um evento no Brasil que tivesse uma abrangência e acho que uma participação do público mais importante. Existem alguns simpósios técnicos no Brasil muito bons, especialmente no Sul, mas a gente viu uma lacuna que faltava ser preenchida. E nós participamos dos últimos eventos do CIAVES como visitantes. E a gente viu que havia um crescimento e esse ano nós constatamos que aquela brecha que havia, o Brasil mesmo sendo muito importante, não tinha um evento que centralizasse as atenções de aves suínos, que são um grande polo ainda, né, de produção animal do Brasil. E a gente ficou muito satisfeito de participar aqui esse ano, porque encontramos diversos tipos de profissionais, tanto clientes, prospectos, profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento, universidades. Foi realmente muito satisfatório ter participado desse evento e certamente a gente planeja participar das futuras. A entrevista do Daniel e outras você pode ter acesso no nosso canal do YouTube.